Vamos então para a atividade 3, que diz atividade 3. O gorgulho do milho é o principal inseto praga do milho armazenado. Bioensaios de taxa instantânea de crescimento populacional, RI, chamado de RI, para o gorgulho do milho, nas diferentes variedades de milho, foram realizados em delineamento inteiramente casualizado e que a taxa instantânea de crescimento foi calculada pela a fórmula RI igual a LN de NF sobre N0, fecha parêntese, tá? Dividido por ΔT. Deixa eu aumentar aqui para ver se fica melhor aí. Em que NF é o número final de insetos, N0 é o número inicial de insetos e ΔT é o número de dias em que o bioensaio foi executado. O bioensaio foi executado. Está disponível aqui, é um artigo, isso é verídico, por isso que vem a informação para você pesquisar e saber. Se a razão entre o número final de inseto para o número inicial de insetos em um dos ensaios foi de 8,0975 e a taxa de crescimento igual a 0,019, podemos afirmar que o número de dias foi de aproximadamente... Bom, não se assuste, é bem simples, é só você utilizar a relação, a expressão que foi dada. Então, por isso eu criei aqui um exemplo hipotético 3 para te dar uma condição para você resolver a questão que está disponível. Eu criei o seguinte: se a razão entre o número final de insetos para o número inicial de insetos em um dos ensaios foi de aproximadamente 7,0815, está vendo que eu mudei o valor? Porque é hipotético, tá? E a taxa de crescimento igual a 0,017, podemos afirmar que o número de dias foi de aproximadamente... Então, a gente vai ver aqui, eu vou copiar essa fórmula de uma maneira matematizada mais simples de você entender. Ó, RI igual a, vou colocar na divisão e colocar no numerador o LN do jeito que está ali, ó, NF dividido por N0. Tá aí. Tudo isso dividido por ΔT. Tá vendo? Agora eu coloquei isso aqui no numerador, na parte de cima, para você ver que é mais fácil entender. E esse eu coloquei no denominador, na parte de baixo da fração. É assim que a gente chama numerador e denominador. Ele falou o seguinte: se a razão entre o número final de inseto e o número inicial, ó, o número final de inseto é NF, e o número inicial é N0. Ele falou que se a razão foi isso daqui, ó, que eu estou colocando na cor vermelho para você acompanhar, e a taxa de crescimento é RI, foi essa daqui que eu estou colocando na cor azul para você acompanhar. Vou colocar um azul mais bonito, esse azul está muito feio. Podemos afirmar que o número de dias, ou seja, o ΔT, foi de quanto? Vamos lá. Esta razão toda aqui, ó, número final e número inicial, foi 7,0815. Então, eu vou colocar aqui 7,0815. Mas você não vai colocar esse número, você vai colocar o seu, que é 8,0975, tá? Então, vamos lá. E ele disse também que a taxa foi de 0,017. Então, vou colocar no lugar do RI, que ele chama de taxa, 0,017. Mas você vai colocar o seu. O seu é 0,019, tá? Então, eu vou colocar 0,017, que é a minha taxa que foi dada aqui, igual a fração ó, LN. O que é LN, professor? Tá bagunçando minha cabeça. LN é o logaritmo natural, não se desespera, tá bom? Se você quiser pesquisar e reestudar sobre logaritmos, você tem que escrever logaritmo natural, que é nada mais é do que o próprio logaritmo na base E. Sabe a base E? É o 2,817273. É uma outra coisa, nós estamos usando o cálculo aplicado, tá bom? Você vai pegar essas fórmulas prontas que você pega aqui, obviamente, tá? Mas é interessante fazer uma pesquisa aí sobre logaritmo natural. LN de quem? Quem é a taxa que ele falou aqui? A taxa não, perdão, a razão entre o número final e o número inicial. 7,0815, então coloca LN de 7,0815.
dividido por variação de tempo. Variação de tempo, que é o ΔT. Pode simplesmente colocar T, se você preferir, tá bom? Bom, professor, eu tenho agora uma equação onde eu tenho que encontrar o ΔT. Se você observar bem, você pode multiplicar cruzado, colocando isso aqui sobre 1, que não vai alterar nada, todo número dividido por 1 é ele mesmo, e multiplicar cruzado, se você quiser. Basicamente, o que eu vou fazer aqui é passar o ΔT para o primeiro membro e passar o 0,017 para o segundo membro. E aí eu vou ter o seguinte, ΔT igual a divisão entre ln de 7,0815 por quem, professor? Por 0,017. E aí eu vou pegar a calculadora para ser feliz e vou calcular. Vamos ter o seguinte, vou deixar já aproximado, eu vou arredondar, obviamente. Vou pegar a calculadora e vou vir aqui. Nesta calculadora, você aperta o argumento primeiro, o que está dentro do ln primeiro. Aqui não, eu vou te mostrar nas duas como é que faz. Você vai apertar 7,08, aqui é 0,815. Tá? Deixa eu pegar aqui, ó, 0,815. 7,0815 e vai bater ln, tá aqui, ó, ln. Aí vai te dar o resultado. Já imediatamente, divide isso por 0,017. 0,017. E vai ter a quantidade de dias. Vou arredondar para cima para número inteiro. Então, eu olho na primeira casa depois da vírgula. Se for menos que 5, eu mantenho 115. Se for mais do que 5, eu arredondo para 116. Observe que depois da vírgula é um 1. Então, eu vou manter 115 e aí já está aproximadamente. Por que você manteve inteiro, professor? Porque não existe número de inseto fatiado, então a gente coloca discreto. Discreto é valor inteiro. Então, deu 115 dias. Aliás, não é número de inseto, é número de dias, tá bom? Então, eu coloquei inteiro aqui. Se tiver lá na sua alternativa fatiado, aí você mantém fatiado. Por exemplo, no meu caso aqui, estaria 115,14 dias. Se tiver lá, por exemplo, horas, minutos, vai por 115 dias, vai tirar os 115, e o que sobrou aqui é horas, você vai multiplicar por 24. Então, dá 115 dias e 3 horas, tá bom? Aí, se você quiser os minutos, você tira as 3 horas, tira as 3 horas, e o que sobrou aqui você vai multiplicar por 60 para saber os minutos. Então, você tem 115 dias, 3 horas e 30 minutos, fechou? Se quiser passar para segundo, você tira 30 minutos, perdão, e multiplica por 60 para ver os segundos. Tá certo? 33 segundos, tá? Aí você vai fazendo as suas transformações, caso seja necessário, mas essa questão vai estar em número de dias inteiro. Tá lá, prontinho. E você vai fazer com os seus dados. Você vai substituir, pode ser diretamente aqui, vai substituir os seus valores e não os meus, obviamente, tá?